Jesus. Amém. Estamos na presença de um Deus Todo-Poderoso. Estamos nesta noite de quinta-feira para levar a grandiosa e poderosa palavra de Deus. Para nós é uma honra, um orgulho estarmos na casa de oração para meditarmos, aprendermos e para sermos guiados por essa poderosa palavra. Essa palavra, ela verdadeiramente pode muito em seus efeitos. Ela verdadeiramente nunca volta vazia, sem ação, sem obras em nossas vidas. E nós glorificamos a Deus, porque sem essa palavra, o que seríamos de nós? Imagina se Deus se calasse e deixasse andarmos sem as suas orientações. Qual seria o destino do homem? Perdição e ruína. Mas o Senhor é bom, tem cuidado de nós, e nós agradecemos por esse favor. Nós agradecemos a Deus por esse grandioso favor. Amém? Deus colocaram no meu coração uma palavra hoje conhecida, mas quero meditar com os irmãos, vamos aprender e saber o que o Espírito Santo nos revela através dessa palavra nessa noite de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, é o último capítulo de Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 ao 14, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aos que nos acompanham através do YouTube, aos que nos acompanham através do Facebook, em nome de Jesus. Depois de Provérbios. Em nome de Jesus. Se possível, pega um exemplar bíblico, acompanhe a meditação na palavra. Essa palavra pode mudar a sua vida. É o Espírito Santo que tem o poder de agir em sua vida através dessa palavra. E eu creio na tua graça, na vitória de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, amém. Louvado seja Deus. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Louvado seja Deus. Aleluia. Capítulo 12, versículo 1 em diante. O tema da leitura: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. É capítulo o quê? 12. Meu pai, peraí. É antes. Louvado seja Deus. Bendito seja o teu santo nome. Amém? Capítulo 12, versículo 1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais se venham a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as tuas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a moedura, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou e esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito e a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como arguilhões, e como pregos bem fixados pelo mestre das construções, que nos foram dados pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar em farda e é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever do homem, de todo homem,
porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eita, Amém? Jesus, amém. É Louvado seja Deus. Aleluia, meu Pai. Glorificado e bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Irmãos, Eclesiastes é um livro que nós sabemos que foi escrito pelo rei Salomão. Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. Foi o homem também mais rico da Bíblia. Foi filho do rei Davi, sucessor de um reinado de glória. Ele herdou aí a graça, não só do pai, mas herdou a graça do próprio Deus. Salomão teve o privilégio do próprio Deus lhe oferecer: pede-me o que tu queres, se apresentar a Salomão e dar essa oportunidade. A Bíblia fala que Deus se agrada a Salomão no começo da sua história, do seu ministério, da sua carreira, do seu reinado. Aleluia. As ações de Salomão foram ações aprovadas por Deus. Por muitos anos ele andou na presença de Deus com retidão e verdade. Mas a Bíblia fala também que Salomão se perdeu no meio do caminho. A Bíblia fala também que Salomão desviou os seus pés da retidão, da verdade, da comunhão para com Deus. Quando o homem perde o caminho, quando o homem perde a direção, que ele começa a andar conforme os seus próprios valores, pensamentos, ou seus próprios prazeres, a tendência é que toda a história do homem se afunde, vá de mal a pior. Mas como assim, pastor? Salomão foi o rei mais rico que houve naquela época, o rei mais rico da Bíblia Sagrada. Salomão foi o homem mais sábio, não houve um homem sábio como Salomão. Nem antes nem depois, ninguém se compara a Salomão. Salomão teve tudo o que envolvia para ter sucesso na sua vida, tudo o que envolvia para ter paz em sua vida, tudo o que envolvia para ser feliz em sua vida, porque tudo isso foi dado por Deus. Mas quando o homem decide tirar a prioridade da sua vida, Deus, decide tirar em primeiro lugar da sua vida, Deus, e começa a colocar outros valores, começa a colocar outros prazeres, começa a colocar outras satisfações, outras metas, o homem acaba perdendo o que ele ganhou, e o que o dinheiro não compra: paz, felicidade. Ele perdeu a comunhão com Deus Altíssimo. E uma coisa eu falo: não há nada sobre a face da terra que possa se comparar com a presença de Deus. Nada sobre a face da terra que possa pagar a presença de Deus. Nada sobre a face da terra que você pode equiparar, equivaler à presença de Deus. Salomão perde a presença de Deus. Entenda uma coisa: Salomão perdeu a presença de Deus no reinado. Salomão perdeu a presença de Deus sendo sábio. Salomão perdeu a presença de Deus sendo rico. Salomão perdeu a presença de Deus sendo admirado. Meu Deus. O seu pai Davi, Papai. mesmo em pecado e erro, quando cometeu suas falhas, quando tropeçou, quando caiu, mesmo em declínio, mesmo em pecado, quando confrontado pelo profeta Natan, enviado por Deus, que é descrito e desmascarado o seu pecado, o profeta Natan fala que ele perderia a paz no seu lar, ele perderia o seu filho. Sabe, tem consequências que ele perderia o reinado, tem consequências que a pessoa bota na balança. Davi botou na balança. A Bíblia fala que quando Natan desvenda o adultério de Davi, desvenda o homicídio de Davi, desvenda o pecado de Davi, ele assume. Ele declara que realmente pecou contra o Senhor. Ele não recua. Ele joga a responsabilidade para si. E o profeta Natan expressa para ele a consequência dos pecados. Entenda, você pode receber perdão se o seu coração for quebrantado e arrependido dos pecados. O próprio Deus te perdoa, mas a consequência do pecado você paga. Meu Deus. A consequência do seu erro você paga. Como assim, pastor? Deus já não me perdoou, eu já não estou livre daquele peso. Você está livre, mas a lei do plantio
continuativa na palavra de Deus. O que o homem planta, ele colhe. Meu Deus. Ele recebe perdão de Deus, mas a consequência do pecado, Deus não tira do caminho dele, da história dele, da vida dele. A Bíblia fala que Davi, por 7 dias, com o rosto em terra, sem o seu manto real, seu traje real, humilha-se em oração, em jejum e clama ao Senhor. Mas quando Deus começa a cumprir o que falou, o seu filho morre. No meio daquele clamor, ele declara ao Senhor, o Salmo 51, uma das orações mais profundas. Ele declara ao Senhor: me tira tudo o que queiras, porque o meu pecado está sendo visto pelo Senhor. Não há nada que me oculto aos teus olhos. Não posso eu esconder, não posso eu camuflar, não posso eu enganar o Senhor. Os meus erros foram vistos, acompanhados e sentidos pelo Senhor, porque eu sempre lhe ofendi, lhe magoei, lhe entristeci. Ele pode tirar o meu reinado, pode tirar o meu filho, pode tirar tudo o que tenho, inclusive a paz no meu lar. Mas o que eu não quero é que o Senhor retire a presença do teu Espírito Santo da minha vida. Repara uma coisa, Davi assume os seus pecados e pede para o Senhor: não retires de mim o teu Espírito Santo. Qualquer outra coisa eu posso suportar, mas eu posso ficar sem tua presença em minha vida. Qualquer outra coisa eu assumo dos meus pecados, eu consigo carregar a cruz, pode fazer que eu estou ali apto para servir, mas não posso servir, não posso suportar, não posso carregar a consequência do meu pecado se eu não tiver a tua presença em minha vida. Deus Todo-Poderoso. Entenda, o pai de Salomão, o pai do Salomão, abre mão do reinado, abre mão da paz, abre mão até do seu próprio filho, mas não abre mão da presença de Deus. E Salomão, tendo uma lição de vida do seu pai, mostrando o caminho e a conduta correta do coração quebrantado, arrependido, para ter a comunhão, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, no meio de tanta glória, de tanto glamour, de tanta apreciação. Salomão foi grandíssimo. Salomão foi reconhecido entre todos os reinos. A sabedoria de Salomão, a riqueza de Salomão, a história de Salomão foi conhecida em todas as partes da terra em sua época. No meio de tanto glamour, de tanta glória, de tanto poder aquisitivo, de tantas conquistas, de tantos bens, de tantas pessoas o admirando, ele se perde. Como assim ele se perde, pastor? Ele perde a presença de Deus. Então ele se perde. Quando o homem perde a presença de Deus, ele se perde. Salomão foi um dos homens que teve o maior harém que a Bíblia nos expressa. O maior harém de mulheres que a Bíblia nos fala. Nenhum outro rei teve tantas mulheres como Salomão. 1000 mulheres. 1000 mulheres. Ele tinha 1000 mulheres. E no meio de tantas mulheres, todas a variedade de pensamentos, toda a variedade de cabeças, de ideologias, de personalidades, tinha também no meio daquelas mulheres culto a outros deuses, que acabaram desviando os passos de Salomão, acabaram tirando a retidão de Salomão para com Deus. No meio de tantas coisas, nós entendemos que Salomão não conseguiu ter satisfação da sua vida. Meu Deus. Um homem riquíssimo que não conseguiu ser feliz. Um homem com tantas mulheres e com tantos prazeres e não conseguiu encontrar a felicidade. Não conseguiu ter paz. Ele resume o contexto do fim da vida dele em Eclesiastes 12. Meu Deus. E a repreensão que ele dá é justamente a lição de vida que ele teve e se perdeu. Então ele dá um alerta para os novos, para os jovens, para os adolescentes, para os moços. Lembra-te do teu Criador. Não, pessoal, não cometa o mesmo erro que eu cometi. Comecei bem e estou terminando mal. Meu Deus. Eu quero que vocês lembrem quando jovens, porque jovem tem vigor, saúde, disposição, capacitação. Um dia eu fui jovem, assumi um reinado novo, tinha até medo da responsabilidade que o meu pai Davi tinha, queria seguir eu os passos do meu pai pela justiça e aprovação do povo. Foi por isso que Deus se apresentou a mim, me capacitou com sabedoria e riqueza. O meu começo foi muito bom, mas o meu término, meu Deus, aí é terrível. Melhor que comece mal e termine bem. É verdade. Melhor que você comece tropeçando, comece pecando, comece com erros, comece em libertação, processo de mudança, mas termine bem. Aleluia.
Ele fala para a mocidade: lembra-se do teu Criador, porque a velhice vem, os dias maus vêm, as dificuldades surgem no meio dos anos e você não vai lembrar que passou os anos. É verdade. Os contentamentos, os descontentamentos com a tua idade chegam e você não percebe. Meu Deus. Eu falo com toda a certeza da minha vida, parece que foi ontem que eu tive meu primeiro emprego. Parece que foi ontem que eu terminei o ensino fundamental, o ensino médio. Parece que foi ontem que eu comecei a andar sozinho pelas minhas pernas, a conquistar a minha independência. Eu sei que a minha história de vida passou num tris, num estralar de dedos. Verdade. Uma coisa que eu me arrependo em minha vida é de ter me afastado do caminho do Senhor na minha mocidade. Olha aí. E pela graça, compaixão e misericórdia, o Senhor me resgatou aos 39 anos. Aleluia. Eu fico pensando que esse período que eu perdi, eu poderia ter feito muito mais para Deus. É verdade. Eu poderia ter trabalhado muito mais para Deus. Poderia ter o meu ministério poderia ter crescido, alcançado muitas almas para o Senhor, pregado muito mais a palavra, engrandecido e sido grato a Deus por tudo que eu tinha feito em minha vida, por muito mais tempo. Oh, papai. Quando Salomão fala, lembra-te do teu Criador, Olha aí. é porque a grande maioria dos grandes homens foram escolhidos quando jovem. Foram selecionados e capacitados quando jovem. Verdade. Davi foi escolhido quando jovem. Salomão foi escolhido quando jovem. Eles tinham histórias. E ele expressa: não faça o mesmo erro que eu fiz. Lembra? Porque a velhice vai chegar e você, quando cair em si e olhar, estou velho, você vai expressar: já não tenho mais contentamento nos meus dias. Meu Deus. Qual é o contentamento dos dias do homem? O contentamento dos dias do homem mais velho é enfado e canseira. Verdade. É enfado e canseira. Já não tem mais vigor, saúde. Já não consegue mais desempenhar. Já não consegue mais ter sonhos e pensamentos, mas já não consegue mais realizar. A idade vem chegando e tudo isso vai ficando para trás. Meu Deus. Versículo 2 diz assim, ó: antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Louvado seja Deus. Entenda uma coisa. A gente passa o tempo, passa a história da nossa vida, e a gente não consegue analisar o quanto perdemos ou o quanto ganhamos no decorrer da vida. E só nós vamos entender que nossa história, nosso vigor, nossa virtude, ela começa a se esvair quando tudo que nos rodeia, você começa a perder o controle. Ele expressando aqui, antes que escureça o sol e a lua, o sol e a luz, a lua e as estrelas, e volte a estar nublado a minha vida, e volte a estar escuro, sem saída, porque quando você é novo, tudo brilha, você se guia para todos os lugares, mas quando a idade chega, a velhice chega, você se resume em um local escuro. Essa é a verdade da vida do homem. No dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem as moedores, por já serem poucos e se escurecerem os que olham pela janela. Olha só como ele expressa detalhes da vida humana. Quando tremerem os guardas da casa, quem é o guarda da casa? É o pai de família, é o sacerdote, é o provedor, é o que defende, é o que protege, é o que abriga, é o que sustenta. Quando o mais forte da casa começa a ter medo, começa a tremer, começa a balançar, começa a se encurvar, nós vemos os jovens grandes, fortes, pondertosos, né? Com o físico, né? Forte, alinhado, bem visto, e nós vemos as pessoas mais velhas já enfraquecidas, a sua estrutura muscular já não existe. A partir dos 40 anos diz a ciência que
toda a proteína que alimenta os nossos músculos, ela cessa. E você começa a definhar, a emagrecer. Os músculos já não se desenvolvem. E a tendência é que você sente dor nas colunas. A tendência é que você começa a se encurvar. Diz que até a gente encolhe um pouco. Sabe que algumas coisas a gente enxerga que quando você está ao trabalho, com vigor, com virtude, nós não vemos o tempo passar, pelo contrário, vivemos cheios de metas e sonhos e desejos. Verdade. O que um jovem faz, um homem de idade não consegue mais fazer. E Salomão está expressando, olha só, quando vocês começarem a temerem, quando não começarem mais a ter condições de guardar e proteger e prover, quando já a sua estrutura de saúde, de vida física, já se tornar encurvada para todas as condições que te rodeiam, quando você já não puder mais trabalhar, não se ouvir mais o som da moedura, quando não puder mais exercer o que você fez a vida inteira. Eita, papai. Repara que a grande maioria das pessoas que trabalham a vida inteira, quando param de trabalhar, adoecem e até morrem. Conheço muitas pessoas que estão com idades avantajadas, já estão extremamente velhos e não param de trabalhar, porque se parar de trabalhar tem medo de morrer. É verdade. Como é que pode uma realidade escrita há tantos mil anos atrás se encaixar tão certinho na vida do ser humano nos dias atuais? Essa palavra não tem outra saída, não tem outra explicação a não ser a sabedoria de Deus expressa pela Bíblia. Quando os olhos, quando não olhar mais pela janela, escurecer os olhos, quando sua visão, sua vista, a sua capacidade, já não conseguir mais fazer o que você fazia, quando perder o brilho da visão. Quando as portas, olha, as duas portas da rua se fecharem, e por causa do baixo ruído da moedura, se levantarem a voz das aves e de todas as vozes que cantam baixo. Olha só, quando você já não tiver mais capacitação de ouvir, a sua audição estiver vulnerável, quando a sua audição já estiver fragilizada, que você já não conseguir ouvir nem o som do trabalho exterior, o que você vai entender é que na sua casa você vai acordar com o som de aves, com o som de pássaros cantando, porque você já não vai ter aquela rotina diária de condição, de trabalho. Quando fala em trabalho de moenda, fala em trabalho braçal, trabalho físico, que na época era a estrutura de vida social da história dos seres humanos, dos homens provedores, pais de famílias. Não existiam esses trabalhos intelectuais com computadores e calculadores. O trabalho era braçal, físico. Então nós vemos que quando já não tiver a rotina do trabalho, que já não tiver mais a rotina diária de acordar cedo, a responsabilidade mais de acordar cedo, que o que ele vai se lembrar é somente dos pássaros acordando. A história muda, o contexto muda. As nossas histórias, elas acabam se modelando com o tempo. Às vezes o meu caminho, o teu caminho, o meu projeto, o teu projeto, às vezes não é o que Deus tem para nossas vidas. Mas Deus está falando hoje. Lembra do seu Criador. Hoje, 30 anos, posso fazer tanta coisa ainda. Mas será que tem essa mesma pique, esse mesmo vigor, essa mesma disposição aos 70? Difícil. Não consegue. Olha só. Versículo 5 diz assim, ó. O versículo 3 fala sobre a perca física e visual. O 4 fala sobre a perca da audição, a perca da rotina de trabalho. O 5 diz assim, ó, como também quando temerem os que estão no alto. Sabe, quando você é jovem, não tem medo de ninguém, não se curva a ninguém. Você tem toda uma estrutura física, psicológica preparada. Você não se curva, não se dobra, você tem os seus direitos, você luta por aquilo e você tem vigor para falar da mesma altura.
Mas quando a idade chega, aqueles que nós conhecíamos como criança, que brincávamos, dávamos doce, bajulávamos, estarão muito maiores, mais grandes, mais fortes. E eles vão acabar te guiando. Eles vão acabar te apavorando. Eles vão acabar te dominando. Você olha e fala assim, não é possível. Esse menino criança, hoje, está com quase 2 metros de altura, falando mais grosso que eu, com barba no rosto, trabalhando, pai de família. Quando nós vemos que a nossa vida física, o nosso psicológico já mostra que nós temos medo pelo tamanho, pelo físico, no íntimo do coração, você começa a entender que a sua vida está se esvaindo. Meu Deus, é. Eu assisti aquele filme Apóstolo Paulo, Apóstolo de Cristo. Tem uma parte que ele fala ao centurião que é responsável pela prisão que estava. Ele expressa uma verdade, e essa verdade se enquadra no que estamos aprendendo hoje. Ele fala assim, o ser humano fora da presença de Deus, o ser humano passa a vida inteira lutando para os seus objetivos. É como você estar à beira da praia do mar e abaixar e levar a sua mão à água, e quando você sobe as mãos, automaticamente, imediatamente, a água começa a se esvair entre os dedos até que seque, até que acabe. A vida do homem sem Deus é como essa água, que quando se levanta, ela começa a se escorrer entre os dedos e se acaba com facilidade. Meu Deus. Mas a vida do homem com Deus Aleluia. é como uma imensidão das águas do mar, que não tem fim, Olha aí. que não se acaba. Eu fico pensando, quando o homem começa a se fragilizar fisicamente, a sentir medo fisicamente, a você olhar ao redor e falar assim, já não consigo mais me defender, eu já não consigo mais me prover, eu já não consigo mais ter aquele respeito que eu tinha fisicamente, falando como provedor, como protetor. Ele começa a se sentir e analisar que a vida dele se resume em fatos e dores. Ele começa a entender que o fim está chegando. Entenda, quando houver espanto no caminho, versículo 5, quando houver espanto no caminho, sabe o que representa isso? Sabe aquele negócio que assim, a rua está tão perigosa, a idade chega, você tem medo de atravessar a rua. Quando jovem você corria. A idade chega, você tem medo dos assaltos. Eita, meu Deus. A idade chega, você tem medo do modo que você vai subir na condução, se o motorista vai acelerar demais ou de menos. A idade chega, você tem medo do furto, da má interpretação, tem medo de apanhar na rua. Quando eu falo dos espantos do caminho, é justamente sobre isso. Olha aí, meu Deus. É justamente sobre a sua rotina. Louvado seja Deus. Eita, papai. Outro ponto que nós temos que entender é quando o homem começa também a perder o apetite. Eita, Jesus. A idade, a velhice, Olha pra lá. faz isso. Como pode ser Salomão descrever a vida dele Meu com Deus. tantos detalhes? Um homem que tinha tudo para comer, tudo de excelente à mesa. Quantas pessoas serviam em sua cozinha? Quantas pessoas o levavam do melhor? Ele não tinha privações, nunca passou fome, necessidade e dificuldades. Mas no fim da vida ele começa a falar assim, já não tenho mais apetite, Meu Deus. já não tenho mais vontade de comer. É verdade. Eu estou enxergando que a história da minha vida está chegando ao fim. Sabe que o contexto de salvação da vida de Salomão é ainda tema de debate entre grandes estudiosos. Alguns dizem que ele não se arrependeu totalmente dos seus pecados e erros, por se desviar dos caminhos do Senhor e se levar a adorar outros deuses por causa das mulheres que tinha. Alguns estudiosos dizem que ele não se arrependeu totalmente, mas a interpretação também da grande maioria que
Ele teve um coração quebrantado no fim da sua vida. Ele foi resgatado pela graça de Deus no fim da sua vida. Aleluia. Talvez hoje nós temos muito mais conhecimento de Salomão referente à graça por causa de Cristo Jesus. Ele não teve esse conhecimento da graça. Ele não teve conhecimento futuro sobre a eternidade como nós temos. Ele não teve o entendimento da regeneração, da remissão, do perdão dos nossos pecados que foi levado por Cristo Jesus na cruz. Ele não viveu isso. Então talvez ele possa entender que a vida dele tinha que resumir em estar na presença de Deus. Talvez o contexto de Eclesiastes mostre a verdade do coração dele. Que houve sim arrependimento, que houve sim uma autoanálise, uma ação que mostrasse que o coração dele foi quebrantado, que ele se arrependeu dos seus maus caminhos, das suas más obras, das suas más atitudes. Oh, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E ele expressa na parte B do versículo 5, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando a praça. Porque o homem vai morrer. E as pessoas que convivem, conhecem e estão ao seu lado vão chorar no seu enterro. Nas ruas e nas praças haverá comentários. Olha só, foi um bom homem, viveu uma vida íntegra, foi um homem que teve a vida na presença de Deus, mas morreu. Que saudade! Você reparou que no momento da morte saem tantas palavras sábias da boca dos homens? Existe mais sabedoria no momento da morte do que nas festas de 15 anos. Então nós entendemos que Salomão estava expressando, e o que ele está expressando resume-se no que está expresso na palavra: que o homem, quando morrer, ele volta ao pó. Que pó é esse? O pó da terra, feito pelas mãos de Deus através do pó da terra na vida do homem. Que o espírito volte a Deus. Nós lembramos da formação de Adão em Gênesis, da criação, do maior feito das mãos de Deus, o homem. O homem morre, volta à terra e o espírito volte a Deus. Aleluia. Ele fez no versículo 6 aqui. Eu quero meditar um pouquinho no versículo 6. Eu fui pesquisar o versículo 6, eu não entendi o versículo 6. E eu fui pesquisar o versículo 6. E inclusive eu fiz uma colinha. Irmãos, Aleluia. crescendo em graça e em conhecimento, nós temos que se esforçar para entender e aprender a palavra. Eu não posso falar para você uma coisa que não entendo, ou que eu não compreendo, ou que eu estou chutando. E o Espírito Santo, ele tem a capacitação de convencer o homem da palavra de Deus, do pecado, da justiça e do juízo. O que eu posso fazer é expressar. Mas o versículo 6 tem um contexto extremamente sábio. E por não entender, eu quis pesquisar. Olha só o versículo 6. Antes que se quebrem as cadeias de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Eu fui pesquisar, e quando fala em cadeia de prata, fala do sistema nervoso do corpo do homem, dos músculos, tendões, da força do homem. Antes que isso se acabe, quando fala em copo de ouro, fala sobre a função cerebral. Repare que quando o homem fica envelhecido, ele perde suas forças. E quando o homem fica envelhecido, a sua mente já não é tão ativa e tão forte, tão real, tão prática como de um jovem. Os seus pensamentos já são mais lentos, as suas lembranças já são menores, o seu comportamento, a sua atitude já não reflete a agilidade. Há dificuldades de pensamentos. Quando fala sobre cântaro junto ao poço, olha só, fala sobre os vasos sanguíneos. Começa a surgir entupimento de veia, gordura, colesterol. O homem começa a se sentir doente. A falta de circulação acarreta males. E quando fala sobre a roda junto ao poço, fala justamente sobre o fim da vida do homem. Quando fala
sobre a falência do batimento cardíaco Meu Deus. do coração. Eu fiquei pensando, o homem é uma máquina de excelência, de exuberância, a qual ninguém consegue reproduzir. Não há ciência, não há tecnologia, não há nada que consiga reproduzir a eficiência, Aleluia. a soberania de Deus em fazer o homem com tanta perfeição. É verdade. E quando o homem reconhece que tudo na vida do homem é dependente de Deus, é para Deus, ele começa a expressar que tudo se torna vaidade. Eita, Jesus. Quando eu vejo ele dizendo, versículo 8, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, eu fico entendendo, ele não conseguiu encontrar contentamento na vida dele. Ele não conseguiu encontrar contentamento, porque ele foi o maior pregador em toda a sua sabedoria. O versículo 9 diz, e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou, e atentou, esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Um homem extremamente sábio, que passou o que tinha de conhecimento através da Bíblia, dos seus livros. Todo o contexto que Deus lhe deu, todo o contexto que Deus lhe abriu o entendimento para expressar, ele deixou como ensinamento para nós. Mas ele fala que tudo isso não passa de vaidade. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, escritos de justiça e retidão, palavras de verdades. Mas ele entende que todas essas palavras são vindas e selecionadas pelo próprio Deus para o meu e teu coração nessa noite. Aleluia. Quando fala nessa noite, para nós lembrarmos do nosso Criador, é lembrarmos da palavra que Ele nos ensinou. Aleluia. E ele especifica que a palavra é como um arguilhão. Sabe o que é um arguilhão? Um arguilhão é um pastor de ovelhas que usa uma vara pontiaguda para conduzir as ovelhas, para direcionar e disciplinar as ovelhas. As palavras são como aguilhões. Olha só, como pregos bem fixados pelo mestre das construções, pelo mestre de obra. Aleluia. Algumas palavras encaixam dentro do coração. Uma vez minha esposa falou para mim, olha só, você pregou aquela palavra hoje, uma palavra no meio de toda a pregação entrou no meu coração, e eu reconheci meu pecado e não vou fazer mais isso, e até hoje ela mudou o contexto. Verdade. Ficou bem fixado no coração. Glória a Às Deus. vezes sermos confrontados com isso, muda a sua vida não só hoje, mas para sempre. É verdade. Como Aleluia. pregos bem pregados. E ele especifica que nada disso vem dele, porque tudo isso foi nos deixado ao fim do versículo 11, que nos foram dados pelo nosso único pastor. Aleluia. Por que a exemplificação da vida do homem Oh, Deus. é como ovelhas e pastor? Porque o pastor é aquele que tem amor tão grande pelas ovelhas que dá a sua vida para protegê-las. É verdade. A palavra do pastor é reconhecida, a voz do pastor é reconhecida pelas ovelhas. É verdade. O trabalho de um pastor, por exemplo, nas noites, quando não há aprisco, quando não há cercado, quando não há um local para guardar as ovelhas, é guardá-las elas em cavernas e estar na porta da caverna, sendo a segurança e a proteção das ovelhas com o seu próprio corpo. Se vir algum predador, tem que passar por ele para chegar às ovelhas. Eita, Jesus. O risco dele morrer para defender as ovelhas é extremamente grande. É por isso que fala que essas palavras eram únicas do único pastor. Aleluia. Palavras de proveitos do pastor, do nosso único e supremo pastor, nos dias atuais, em Cristo Jesus. Aleluia. Como exemplo de vida nos deixou a sua palavra, bem fixada em nosso coração, que nos levou a crer, gerando fé e aceitação para a salvação em Cristo. Verdade. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. O versículo 13 mostra que o dinheiro dele, as riquezas dele, o ouro dele, os palácios dele, as terras dele, a fama dele, a sabedoria dele, os prazeres dele, as mulheres dele, nada disso teve contentamento, teve valor no fim da vida dele. Meu Deus, é verdade.
É uma verdade ou não é? É verdade. Quantos homens milionários, bilionários, deixam frases chocantes, impactantes no fim da sua vida? Eu tenho uma mansão imensa, mas o resumo da minha vida está sendo nesse quarto de hospital. Meu Deus, é assim mesmo. Eu tenho carros, os mais caros do planeta, do mundo, mas o meu resumo é ficar andando numa cadeira de roda. Meu No fim da minha vida. Deus, é forte. Sabe, algumas coisas nós olhamos e entendemos que o dinheiro não compra. Eu tenho o relógio mais caro do mundo, mas para mim já não importa mais ver a hora, porque eu consigo somente enxergar o que está no quadro do quarto do hospital. Meu Deus. No fim da vida, o tempo já não tem tanto valor em olhar no relógio com diamantes. É verdade. A gente vê algumas frases que mostram que a única coisa que o homem deve guardar no coração é os valores dessa vida, que se o homem for inteligente vai entender que os valores dessa vida são feitos, criados, induzidos, conduzidos por Deus. Aleluia. Oh, glória. Não há outros valores que tragam a felicidade na vida do homem. É verdade. Ele expressa aqui, olha só, de tudo que tem se ouvido, tradução, tudo que eu falei, tudo que eu já expressei, em toda a história da minha vida, em todos os provérbios, sabedoria, em tudo que eu passei para vocês como sabedoria, em tudo que eu passei para vocês da parte de Deus, em tudo que eu já expressei, da minha lição de vida, o resumo é: teme a Deus. Aleluia, meu Pai. Teme a Deus É. e guarda os seus mandamentos, Oh, Jesus meu. porque esse é o dever do homem. Olha aí. Sabe que se o homem resumir a vida dele em fé e temor a Deus, resumir a vida dele em guardar os mandamentos, a palavra de Deus, e não ser só guardada, mas praticada diariamente, Aleluia. tudo na vida dele vai bem. É verdade. Deus advertiu e mostrou para alguns dos grandes heróis da fé, dos grandes líderes, dos grandes homens: não afasta dos teus olhos a lei deste livro, Glória a Deus. e nela medita de dia e de noite, É. e pratica tudo que está escrito nela, porque se tu praticares tudo que está escrito na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor, na palavra do Senhor, a sua vida vai bem, É verdade. tudo em sua vida Eu prospera, creio. tudo em sua vida cresce. Obrigada. A sua história se torna uma história de vida, de paz, de verdade, de amor, de felicidade, que o dinheiro não deu a Salomão, que as 1000 mulheres não deram a Salomão, que a fama não deu a Salomão. Olha aí. Ele resume a história dele: teme a Deus, guarda os mandamentos do Senhor. Oh, Esse é o dever do homem, ser fiel a Deus. Esse é o dever do homem, andar na presença de Deus. Esse é o final, é o caminho, é o resumo da vida do homem, obedecer a Deus. aleluia. Quando o homem vive esses valores, esses preceitos, é como diz a palavra: Deus é luz. E quando as ações, os feitos, os passos do homem estão na luz, é porque foram criadas por Deus, em Deus. E ele não tem que se envergonhar. Ele pode andar na luz e todas as suas ações, os seus feitos podem ser vistos por todos, porque ele não está fazendo nada de errado. Glória a Deus. Olha só, quando ele fala, olha só, versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Meu Deus, é verdade. O término da história, encerrando, o término do contexto, diz: Eita Jesus. teme a Deus, guarde os seus mandamentos. Porque se você não temer a Deus e não guardar os seus mandamentos, entenda, você vai a juízo, querendo ou não querendo. É verdade. A morte vai chegar, e quando a morte chegar, você vai estar na frente do tribunal de Cristo. E Ele vai colocar a juízo. Ele vai expressar como um livro aberto a sua vida vai ser disposta. É verdade. E se as suas obras não foram guiadas pela palavra de Deus, não foram feitas na luz de Deus, não andaram nos caminhos do Senhor, não eram práticas dessa verdade, não houve o guardar dessas palavras no teu coração, não houve temor e fé, você vai ser julgado por elas, até o que está encoberto. Quando ele fala de ser julgado por suas obras, obras boas ou más, entendemos. Mas quando ele especifica até o que está guardado, oculto, escondido no teu coração, que você não fala para ninguém,
Porque às vezes não falamos porque queremos justificar o nosso pecado. É verdade. Ah, não tem nada a fazer isso, todo mundo faz. Misericórdia. Ah, não tem nada, isso nem é pecado não. Ah, que isso? Não tem nada a ver. Quantas pessoas vão ser induzidas à eternidade, afastadas de Deus, por esse não tem nada a ver? Meu Deus. Que nós possamos viver essa palavra e guardar o Aleluia, contexto Deus. Obrigado. dos mandamentos do Senhor no nosso coração, de temer ao Senhor e andar na luz dos seus caminhos, na luz da sua palavra, com os pés bem fixados na rocha dessa palavra, Glória para a que Deus. nada possa roubar a nossa coroa, É verdade. para que possamos chegar junto ao Pai e Ele olhar e falar assim: João Paulo, seja bem-vindo, meu filho, à casa do meu Pai, que foi criada para você antes da fundação da terra. Olha aí. Alguns valores não têm preço. Não tem não. O nosso nome escrito no livro da vida, nada pode comparar. Como diz Cristo na sua palavra: louco, se pedir a tua alma hoje, o que tu tem, para quem ficaria? E qual o preço, qual o valor que você pagaria na sua alma hoje? Olha aí. Algumas coisas nós entendemos que temos que viver e plantar para colher e receber. Aleluia. Viva a palavra de Deus. Glória a Deus. Plante a palavra de Deus. Aleluia. Para que você, vivendo a palavra e plantando, você colha dessa palavra vida e vida eterna para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Jesus lindo. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que possa verdadeiramente surgir temor no nosso coração. E que Cristo possa nos dar força e graça para vivermos a verdade, a justiça e o amor. No nome de Aleluia. Jesus. Amém? Amém.